Oi pessoal, eu sou o Eduardo e você está assistindo O Grande Bosta. Hoje a gente tem mais um vídeo sobre cinematerapia. Ontem eu participei de um debate a partir do seriado 13 Porquês e eu mencionei o seriado que eu vou falar hoje e eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. A gente vai falar hoje sobre o seriado Girl Boss da Netflix. Eu demorei um pouquinho para conseguir fazer esse vídeo porque eu quase desisti de assistir o seriado no começo. Terceiro, quarto capítulo, você vai assistindo, a coisa vai se arrastando, mas eu queria ter certeza do que eu vou falar aqui hoje, por isso eu tive que assistir até o final. Mas não culpo ninguém que tenha desistido no meio do caminho, porque realmente é muito difícil assistir esse seriado. Para quem não conhece a história, o Girl Boss é um seriado baseado num livro, que tem o mesmo nome, que conta a história da Sophia Amoruso. A Sophia é conhecida mundialmente no ramo da moda porque ela começou lá atrás, nos anos 2000, de uma maneira muito diferente. Ela começou como uma vendedora no eBay, fazendo recalchutagem de roupas antigas. Então ela pegava coisas dos anos 70, 80, recalchutava e vendia online. E depois disso ela passou a ter o próprio site chamado Nasty Gal, que ficou muito famoso no mundo inteiro. Até hoje ele é conhecido. O maior problema desse seriado não é isso. É claro que você tem toda a liberdade poética, eles avisam no início que é uma adaptação da realidade, mas eu achei ele muito perigoso para os adolescentes e para os jovens. Por quê? Ele conta a história de uma pessoa que começa do nada até chegar ao grande sucesso de reconhecimento profissional, mas a maneira como ela age ao longo do seriado que me preocupa bastante, porque dá a entender que se você seguir esses passos e for uma pessoa como ela, você tem chances de ser uma pessoa bem-sucedida no futuro. A Sophia é interpretada por uma atriz chamada Bridget Robertson, que o único trabalho dela que eu conhecia era aquele seriado bem teen chamado Secret Circle, de bruxaria, que foi. Eu acabei não vendo nem o final dele, assisti umas 2 temporadas, mas ela também não tem uma escolha muito boa de papéis, ela não se dá muito bem em Hollywood ultimamente, não. Mas a história vai contar, então, todo o processo de criação, desde quando ela perde o emprego, os problemas familiares, até quando surge a ideia de criar a Nasty Girl e até o lançamento dela. Então a primeira temporada termina fechadinha com o lançamento da marca dela. Isso não é spoiler porque todo mundo sabe como é que a história vai se desenrolar ao longo do seriado. O que me chama muita atenção nesse seriado é a maneira como a Sophia é apresentada para o público. É uma adolescente ou uma jovem adulta que é impulsiva, inconsequente, irresponsável, instável, mal educada, prepotente, arrogante e explosiva. Isso na psicologia tem um nome muito clássico que eu vou falar para vocês no final. Fica muito nítido para mim ao longo dos episódios que ela tem um transtorno de personalidade. Além disso, é inegável que ela tem um grande talento. Mas uma coisa que chama atenção é que ela despreza todo mundo e a todos. Ela tem algumas falas que dão a entender, por exemplo, de que ir para a faculdade, ou ir para um college, ou estudar, ou se qualificar é perda de tempo, porque ela é soberana, ela sabe de tudo e ela vai conseguir vencer na vida sem ajuda e sem o suporte de ninguém. Ela nunca tá errada, ela nunca pede desculpas com exceção de uma cena, ela faz cagada o seriado inteiro, ela nunca assume os seus erros, nem a responsabilidade pelos seus atos. A culpa é sempre dos outros. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui agora, na psicopatologia tem um nome muito claro, que é o transtorno de personalidade borderline. A Sophia ensina para essa geração que está assistindo, ou para os jovens, uma maneira não muito boa de se vencer na vida, né? Sem ética nenhuma, porque ela passa a perna em todo mundo, nos colegas, nos amigos, discute com o pai, não tem respeito nenhum. A forma como ela lida com as pessoas ao longo do seriado é deprimente. Ela rouba, ela distorce, ela mente, ela deturpa tudo e assim ela vai conseguindo cada vez mais melhorar a carreira dela. Por que me preocupa muito esse seriado? Porque esse transtorno de personalidade borderline é muito mais comum do que a gente imagina, né? O que preocupa nesse seriado é a banalização de um transtorno, nesse caso um transtorno de personalidade. Personalidade, basicamente, é quem você é como você se constrói enquanto sujeito ao longo dos anos. Nas teorias mais psicanalíticas, a gente tem um período de construção de personalidade, de formação de personalidade ao longo da infância, e ele vai se reafirmar na adolescência, e tecnicamente na fase adulta a tua personalidade já está construída e já está formada. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, ninguém é igual a ninguém. Também ninguém é sem personalidade ou tem personalidade forte, não existe isso. Todos temos personalidades. Existem algumas pessoas em que essa personalidade se construiu de uma tal maneira que ela causa sofrimento ou para os outros ou para ela. E esse é o caso, por exemplo, da Sophia, que está sendo representada no seriado, tá certo? Se a gente pegar os sintomas clássicos do TP borderline, o que eles seriam? Agressão,
automutilação, que não é o caso da Sofia, comportamento antissocial, comportamento autodestrutivo, comportamento compulsivo, hostilidade, impulsividade, irritabilidade, isolamento social, falta de moderação. Quem já assistiu o seriado consegue ver a Sofia em muitas dessas características, tá? Alguns apresentam quadros de depressão, de grandiosidade, de mania de grandeza, o narcisismo. O que é preocupante é o quanto esse seriado banaliza isso e mostra basicamente que todos esses comportamentos distorcidos, amorais, alguns imorais da Sofia podem levar ao sucesso. Então, quando a gente falava no último vídeo, quando se discutiu tanto nas últimas semanas sobre os 13 porquês, por ele ser um seriado perigoso, eu acho o contrário. Eu acho que o Girl Boss é muito mais perigoso do que os 13 porquês, porque ele mostra para uma geração de jovens que basta você seguir esse tipo de comportamento distorcido que a Sofia tem, causando sofrimento para ela, para a melhor amiga, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Ela é um trator emocional, ela vai passando e ela vai destruindo emocionalmente todo mundo. O seriado de uma certa forma banaliza esse transtorno, banaliza esses comportamentos bizarros dela, esses comportamentos atípicos, esses comportamentos que não são adequados para o convívio social e faz com que isso seja perpetuado de uma maneira bonitinha e feliz num seriado. Eu tô assistindo mais alguns seriados novos agora e posto ao longo dessa semana, vou tentar fazer mais alguns vídeos ao longo dessa semana sobre esses seriados. Tô revendo seriados antigos, tô vendo algumas temporadas novas, como Grace e Frankie, que tem a terceira temporada, que já lançou há algum tempo, é um seriado muito bom para se falar sobre sexualidade, sobre terceiridade, sobre relacionamentos. Tô aguardando a segunda temporada de Sense8, que deve chegar nesse final de semana agora. E o seriado Cara Gente Branca, que estreou ontem ou hoje, se eu não me engano, que é um seriado bem interessante para falar sobre racismo, sobre questões sociais. Eu acho que ele vai balançar um pouco as redes nos próximos dias. Então até o nosso próximo vídeo. Beijo!